Senta aqui, vamos conversar sobre Levítico capítulo 10. Mas como vocês já sabem, nós vamos começar orando e pedindo para o Espírito Santo estar aqui conosco. E o pão ficou pronto. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor engrandecido, louvado, exaltado, glorificado e adorado seja o teu santo nome. Pai, bendito és tu e bendita é a beleza da tua santidade. Pai querido, Pai amado, eu quero, Senhor, te pedir para que possamos entrar na tua santa presença, Pai, que possamos sentir a tua santa presença, Pai, que possamos, Senhor, ter parte contigo, ter intimidade contigo, conversar com o Senhor, que possamos ser tocados pelo Senhor, Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos à sua santa e poderosa voz, Pai. Pai, eu te peço para ter entendimento da tua santa palavra, Pai. Peço, Senhor, que a tua palavra não seja passageira no nosso ser, mas que ela seja eterna, Pai. Que ela seja como uma semente que é plantada no nosso interior e ela é fértil e cria raízes profundas e cresce e floresce e frutifica muito nas nossas vidas e na vida de todos os que passarem por nós, Pai. Pai querido, Pai amado, eu peço que o Senhor esteja não só aqui, mas também com essa pessoa que está assistindo, Pai. Que esse vídeo alcance essa pessoa que o Senhor quer falar, Pai, que o Senhor quer tocar, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Pai. Que não seja eu a falar aqui, Senhor, mas que seja o teu Santo Espírito a falar através da minha vida. Pai, eu sou tua, o Senhor tem toda a legalidade, autoridade e poder na minha vida. Não só hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Amém. A morte de Nadab e de Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Aleluia. Os filhos de Arão, eles tinham um lugar de liderança naquele povo. Eles, como vocês já viram que a gente vem estudando, né? Eles faziam holocaustos, eles participavam das ofertas, eles tinham parte com Deus, eles tinham comunhão com Deus. Um versículo acima está escrito: E a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. E aí, depois dessa grandiosidade, dessa presença do Senhor, dessa bênção, depois de tudo isso, os filhos de Arão tiveram uma prática não autorizada, uma prática profana, contra a vontade do Senhor. Quando você tem um lugar de liderança dentro de uma comunidade, dentro de um povo, dentro de uma igreja, ou quando você simplesmente é colocado num lugar, por exemplo, eu não tenho um lugar de liderança na minha igreja, mas aqui eu estou sentada e estou falando com você sobre Deus. Estou falando com você sobre o Senhor, sobre as obras dele, sobre a palavra dele. E se eu estou fazendo isso de um jeito que não está glorificando o nome do Senhor, mas de um jeito que está profanando o nome do Senhor, se eu estou pisando na presença do Santo dos Santos de um jeito impuro, isso certamente terá consequência. Vamos imaginar que eu estivesse aqui falando com vocês de Deus, eu estivesse usando um cropped, uma coisa que chamasse atenção para minha vaidade e não para o que realmente importa, que é a palavra de Deus. Ou que eu estivesse aqui falando com vocês, eu estivesse fumando, ou eu estivesse bebendo, eu estivesse sendo impura na presença do Senhor, falando sobre a presença do Senhor. Vocês que estão me vendo, vocês iam olhar e vocês iam pensar: ah, tudo bem, o Senhor está nesse tipo de ação, esse tipo de ação aqui condiz com a vontade de Deus. Então, se a pessoa fizer isso, se a pessoa beber, então o Senhor aprova isso. Não, isso não é aprovado pelo Senhor. É por isso que tem que ter muita responsabilidade. A pessoa, quando ela vai falar de Deus, quando ela vai ser usada por Deus, ela tem que ter muita responsabilidade e temor. Porque Deus é amor, Deus é paz, Deus é lindo, Deus é Pai, mas Deus também é Deus, Ele é o fogo consumidor. Então tem que existir temor, tem que existir respeito quando você vai falar, quando você vai tocar nas coisas de Deus. Aqui nesse caso, os filhos de Arão, eles não foram convocados para fazer isso, para poder entrar na presença de Deus. Esse incenso, esse fogo que eles trouxeram, esse incenso era um fogo profano. Ou seja, não era da vontade de Deus, era uma coisa impura. E eles sabiam que era o que não era da vontade de Deus, porque eles tinham esse lugar que eu falei para vocês de liderança. Imagina se o povo que via eles como uma referência,
de santidade ali, de estar se limpando, de estar santificando, de estar ali em contato com Deus. Se esse povo visse isso que eles fizessem e achasse que por eles estarem fazendo era uma coisa ok. Então todo o povo ia começar a praticar essas iniquidades, todo o povo ia começar a praticar essas sujeiras, essas imundícies. Eu já fiz essa comparação com vocês outras vezes, mas vamos supor que você tenha uma fonte de água pura, de água limpa. Tem uma bacia que você pegou dessa fonte de água pura e limpa. E aí você pegou e jogou dentro dessa bacia um copo de água suja, contaminada. Essa água que estava pura e limpa, ela vai ficar o quê? Toda, por completo contaminada. Então é assim que funciona a sujeira na presença de Deus. Ele é santo, ele é perfeito, ele não vai aceitar que tem uma impureza daquele que diz falar em seu nome. A gente fala no nome de Jesus, então isso tem uma responsabilidade. Não tem como você subir no púlpito, falar no nome de Jesus e quando você sai desse lugar, você está vivendo uma vida de imundície, uma vida errada, não está honrando o nome do Senhor, você não está se santificando, sabe? Não tem como você também subir no púlpito para poder você falar de Deus e você querer aparecer como um íntimo de Deus, mas você não querer honrar com a responsabilidade de ter uma relação com Cristo. Porque essa é a parte mais importante da santidade. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tios de Arão, que são, no caso, os primos de Arão, e lhes disse: Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: Não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. Eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Por que eles não podiam demonstrar luto? Por que eles não podiam sair descabelados? Porque eles eram sacerdotes. Eles tinham esse lugar dentro daquela cultura, esse lugar de liderança, como eu estou falando com vocês. Por eles serem sacerdotes, existia uma lei de que os sacerdotes não podiam estar em funerais, em velórios, eles não podiam, não condizia com a postura deles, com o cargo deles. Então, é por isso que eles não podiam demonstrar luto na presença das outras pessoas. Depois o Senhor disse a Arão: Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Senão vocês morrerão. A tenda do encontro, vocês sabem que é o lugar onde apenas os sacerdotes poderiam se encontrar com a presença de Deus, antigamente no Antigo Testamento, porque ainda não tinha vindo Jesus e viria a rasgar o véu de cima para baixo, podendo a gente agora, eu aqui na minha casa, estar clamando o nome do Senhor e tendo contato e relação com Ele, e você na sua casa. Nesse momento aqui, as pessoas elas levavam as suas ofertas, os seus holocaustos, para que os sacerdotes entrassem nessa tenda, que é a tenda do encontro, para ter contato com Deus. E aqui o que ele está falando é: vocês não podem entrar na tenda do encontro depois de vocês terem bebido. Vocês têm que entrar ali puros, limpos. O nosso Deus, ele é um Deus que ele deixa as coisas muito claras, ele é luz. E você não pode entrar na presença de Deus de uma forma suja, de uma forma imunda, porque Deus é santo. E a presença dele tem uma santidade que a gente já não é santo o suficiente para isso, a gente mesmo se santificando, porque a gente é pecador e ele não, ele é perfeito, ele não tem defeito. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: Peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. Mesmo que os filhos de Arão tivessem sido mortos há pouco tempo e pelo fogo do Senhor, ainda assim Deus
estava ali com eles. Eles continuaram a ter parte com Deus. Eles continuaram a ter compromisso com Deus. Eles continuaram a ter comunhão com Deus. Eu entendo que para Arão, esse momento foi um momento muito difícil, porque além de ser sacerdote, ele também é pai, então ele perdeu os filhos dele, mesmo sabendo e reconhecendo que os filhos dele estavam errados. Mas assim, um pai perder o seu filho é uma coisa muito forte, é uma dor muito grande. E o Senhor estava ali com ele. O Senhor, ele teve que se posicionar porque ele é Deus. Ele é Deus, não tem como ele não ser Deus. Mas ele também é pai, então ele está ali cuidando do seu filho, cuidando de Arão, está ali do seu lado, está ali tendo comunhão com ele, tendo parte com ele. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa da oferta e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com a porção de gordura das ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção por decreto perpétuo para você e os seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés. Aí nesse momento a gente vê Arão respondendo, né? Moisés falou com os filhos de Arão, mas Arão tinha acabado de perder 2 filhos, então ele vai lá e ele responde a Moisés. Arão respondeu a Moisés: Hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas essas coisas que aconteceram comigo, será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Por quê? Porque Arão tinha perdido seus filhos por conta do pecado. Essa palavra é uma palavra dura, mas é importante a gente saber que o Senhor, como Pai, ele vai fazer, ele vai nos abençoar, ele quer o nosso melhor, mas ele também vai nos corrigir. Ele também vai nos endireitar. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador, foi ele que nos criou. Então, ele também muitas vezes vai precisar nos corrigir, vai precisar nos repreender. E essa parte é muito importante da nossa vida com Cristo, a gente ser repreendido pelo Senhor. Na nossa vida hoje com Jesus que está aqui conosco, a gente aceitar a repreensão do Senhor, porque ela nos leva para o caminho de salvação. Eu aconselho que você medite nessa palavra e se você tiver alguma consideração, se o Espírito Santo falou alguma coisa com você, se você tem alguma dúvida, se você quer acrescentar alguma coisa, sinta-se à vontade para poder falar aqui nos comentários. Se você quiser também, compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sentiu, que você se lembrou durante o vídeo, porque você é um canal do Espírito Santo. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo. Permita-se que o Senhor se sirva de você. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui juntos lendo o capítulo 11. Um beijo e a paz do Senhor.